Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro podcast. Espero que vocês gostem desse novo episódio do nosso IFCast e está cheio de novidades. Fiquem com o vídeo. Boa tarde, pessoal. Me chamo Maísa Vitória e estou aqui com a minha colega Emily Rafael e a gente vai entrevistar o nosso professor Flávio Marcílio Cavalcante da Silva, que é graduado em Filosofia pela Universidade Federal em Alagoas, do campus avançado Benedito Bentes, e atua na área de filosofia. O que te motivou a fazer a faculdade de filosofia? Foi um evento bem curioso, porque assim, como eu já disse a vocês, entre 17 e 19 anos, eu decidi ser padre. Tinha conversado, óbvio, com aquele padre que estava mais próximo de mim, onde eu morava, e ele me mandou para encontros na própria paróquia, dos 17 aos 18. Dos 18 aos 19, eu fiz encontros no seminário e depois eu entrei no seminário. E o seminário, o curso no seminário, dura no mínimo 8 anos. Então, a primeira parte do curso foi a parte de filosofia. Tinha um ano de introdução, que se chama propedêutico, que é a palavra grega para preparação. Mais 3 anos de filosofia, mas no primeiro você vê isso. Mais 4 anos de teologia, é o mínimo. E aí, no 4º ano e meio, eu percebi em mim características que eram muito limitantes e que eu julgava inapropriadas para alguém a assumir uma certa missão. E aí eu saí do seminário. E aí eu tinha 2 opções. Ou eu reconhecia o curso de filosofia e começava a trabalhar com filosofia, ou começava tudo do zero. Então eu comecei a fazer filosofia para trabalhar e acabei gostando de certos temas e de certos fatores, e conhecendo as pessoas, e comecei a lidar com esses elementos. Foi uma escolha de necessidade que me levou até elementos bons. Por que da frase Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus e São José? É um aprendizado meu diante de uma realidade que eu retomei a partir de Santa Teresa Benedita da Cruz. Eu estava no mestrado e o filósofo que eu trabalhava não era bem visto. Para adaptar, alguém me sugeriu Edith Stein. E na obra de Edith Stein está muito presente a ideia da família. O referencial de família, ele é fundamental para uma vida equilibrada. A família onde esse equilíbrio se apresenta com mais clareza é onde estão essas 3 pessoas. Bom, veja, na família judaica, o homem tem um papel muito importante. Mas nessa, especificamente, aquele que tinha o papel, vamos dizer, entre aspas, de maior poder, que era José, era o que mais aprendia a servir aos outros, porque ele sabia quem ele era. Ele estava diante, né, do Filho de Deus. Ele sabia quem era a sua esposa. Então, é um homem de extrema coragem, mas que estava ali para servir. Então, é um referencial tanto para mim como para mostrar a vocês pessoas que ao longo da história mostraram a possibilidade para milhares de outras como é possível viver na simplicidade e lidar
com os problemas que a gente tem na vida. Então, é um elemento da família. É necessário lembrar isso diante mesmo dos nossos egoísmos. Você acha que somos autores de nossas ações ou somos meros produtos do destino? É um pouco da segunda. A palavra destino é uma palavra grega que remete a situações onde o sujeito, diante de certas realidades, acaba, como a palavra diz, fatalmente fazendo aquilo. Se vocês forem, por exemplo, ver tanto no mito de Aquiles, quanto no filme que foi feito, né, Troia, isso está muito claro. Sendo bem sintético, por exemplo, Aquiles é o filho de um deus, ele era um semideus. E no filme apresenta-se essa cena, né? A mãe dele, diante do convite de Odisseu ou Ulisses, no Ocidente, de ser lembrado a vida toda, durante toda a história da humanidade, como um grande herói, ou morrer velho e feliz com filhos e esposa. Aqui ele se vê diante dessas duas situações. Mas o autor da Odisseia, né, e o autor da Ilíada, que conta essa história, né, Ilíada e Odisseia são histórias que fazem continuidade, apresenta que Aquiles não tem opção. E, no caso, ser um grande guerreiro. No mito isso está muito claro. Na nossa existência, não. Se retomarmos a pergunta anterior, ou a perspectiva anterior, ou se admite que existe destino, ou se admite que existe possibilidade de escolha. As duas são incompatíveis. Há correntes de filosofia, principalmente vindas depois de 1700, 1700, 1800, 1900 e até hoje, que diante do extremo sofrimento e do extremo desespero, acabam apontando o homem diante dessa impossibilidade de ser alguém que se preocupe com os outros e se torne tão somente um sujeito egoísta, marcado pela morte, marcado pelo sofrimento, marcado pela limitação, e que vai repetir o seu contexto. Eu vou citar dois diferentes. Nietzsche, né, que aponta a necessidade de matar Deus para ser um sujeito forte e conseguir fazer escolhas no ver dele autênticas, como Heidegger, mas os dois dão base ao nazismo. Eu vou pegar uma filósofa de outro lado, né, que é Santa Teresa Benedita da Cruz, ou mais conhecida como Edith Stein. Stein poderia escapar do campo de concentração, mas vai. E na época que ela vai para o crematório, ela também leva a irmã. E aí ela diz, né, claramente, façamos isso por nosso Deus e nosso povo. Edith Stein e a irmã Rosa, elas deixam o judaísmo e se tornam católicas. Mas na imagem de Edith Stein está a estrela judaica. Então, há esse fator. Um outro personagem, só para fechar, o terceiro, quem vê
pedacinhos do YouTube de propaganda de um certo canal chamado Brasil Paralelo, vê que recentemente eles citam Viktor Frankl. Frankl também poderia não ter ido para o campo de concentração, mas ele não conseguiria livrar pai e mãe. Então, vai para o campo de concentração. Ele, a mulher, o pai e a mãe. Só ele sai vivo. Quando ele sai vivo, ele sai com 25 quilos. E é ele quem ensina as pessoas a aguentarem o sofrimento, dando um sentido a esse sofrimento. Essa postura ficou conhecida como logoterapia, que rompe, né, de modo geral, com toda a psicologia mais comum que comumente nós vemos nos profissionais que estão por aí fazendo psicologia. Já existem outros, claro, que seguem tanto a logoterapia como outras perspectivas. Mas nessas outras perspectivas que eu coloquei, principalmente baseadas em Freud, Jung e Lacan, o ser humano não tem para onde correr, não. O ser humano, no máximo, vê os seus problemas e seu psiquismo como algo com o qual ele tem que dar e lidar com o problema. Ele nunca fica curado. Ele só vai apresentar a lidar com a dor. Nada mais do que isso. Você acha que uma pessoa pode ser culpada pelas suas ações influenciadas por sua criação e ambiente? É possível. A gente precisamos lembrar sempre que somos dotados de consciência, vontade e liberdade. Essas características, elas são comuns em todo ser humano. Quanto mais você se relaciona com outras pessoas, quanto mais você é aberto a perceber que existem outras pessoas diante de você, que elas são de tal forma, são seres humanos únicos, que não se reduzem somente à matéria da qual são feitas, que são seres de alma imortal. Mas é possível perceber que você é falho e atribui esse caráter falho aos demais. Diante dessas possibilidades, mesmo diante de um ambiente, é possível haver algo que é muito claro no pensamento de um filósofo do século IV, entre o século IV e V, chamado Santo Agostinho. Claro que Agostinho não é o primeiro a discutir o que é livre-arbítrio. Já Platão, Sócrates, Aristóteles e os sofistas, entre outros na Grécia, tinham visto tal possibilidade. Evidentemente, outras pessoas em outros povos também já tinham percebido isso. Os gregos começaram a organizar esse tipo de ideia, colocar isso num discurso oral, depois escrito, e Agostinho se torna um referencial porque ele cria a ideia de confessar, ou seja, expressar a sua limitação, expressar os seus limites, expressar seus erros, deixar isso registrado e demonstrar que é possível conviver com essas marcas e ser alguém melhor. Na história de Agostinho, expressa muito bem no livro As Confissões, que é um dos clássicos da filosofia, Agostinho se apresenta como uma pessoa que foi extremamente pervertida do ponto de vista moral, que não controlava os seus impulsos e os seus instintos, mas que tinha uma característica muito importante, que era buscar a verdade. Então, se transportarmos essa percepção para hoje,
vocês vão enxergar, por exemplo, o que fazer com a tecnologia e com, por exemplo, o que comumente está sendo denominado de inteligência artificial. Vejam, a inteligência é uma característica humana, o que indica que alguém alimenta isso que é considerado artificial. Em suma, é um banco de dados que interage com pessoas que querem uma resposta mais rápida. Ora, se a alimentação desse banco de dados for distorcida, as respostas serão distorcidas. Guiar-se por esse fator e limitar-se a esse fator é limitar a própria inteligência. Então, e, por tabela, possibilidades de ação. Então, mesmo diante de um contexto, é possível agir até certo ponto com a percepção das consequências das ações e sabendo que a verdadeira liberdade constitui em praticar o bem, segundo esse elemento, né, que apontei há pouco, da noção de verdade. Então é possível. Na sua opinião, qual é o elemento central da filosofia? A ideia de verdade. Todos aqueles que a procuraram e fizeram isso com humildade, a encontraram. Quem não quis distorcer aquilo que estava diante dos olhos e diante da percepção, acabaram se deparando com ela. Aqueles que fazem, ao contrário disso, vão criar projetos de poder, projetos de sociedade, projetos de controle, distorções da vida, distorção da noção de pessoa, manutenção daquilo que ele pensa e espalhando isso dentro de vários âmbitos, seja dentro da escola, seja dentro das empresas, em todo ambiente. Então, o elemento central é o fator da verdade, aquele que procura a verdade e encontra. Professor, até que ponto você acha que as nossas escolhas são realmente nossas? Vejam, essa pergunta ela remete um pouco à primeira e um pouco a um outro questionamento, que é entender que nível de consciência e de livre-arbítrio se tem. Claro que já perceber isso e perceber a própria limitação, algo que está lá no pensamento do Sócrates com a admissão da ignorância, né? A famosa frase só sei que nada sei, que não quer dizer simplesmente a ausência total de conhecimento, já mostra que há uma junção. Junção essa que pode ser analisada de várias perspectivas. Perspectiva 1, a gente tem uma inteligência, tem uma mente que pode entender a realidade. Perspectiva 2, como as nossas necessidades físicas e mentais influenciam nas nossas ações. Lembrando que é você percebendo isso. Fator 3, em que ambiente você vive, o que não é determinante, porque em ambientes muito ruins também existiram pessoas geniais e pessoas que quebraram aquilo que havia de padrão. Além de uma... E aí a gente já insere um fator que eu comumente faço, além do fator divino. Então, esses conjuntos de ações ou esses conjuntos de fatores, eles formam um todo. Perceber esse todo e agir segundo esse todo faz uma diferença gigantesca. Eu vou dar uma bem rápida.
Há um santo, aí vamos fazer um pequeno parênteses. A palavra santo em hebraico quer dizer kadosh, quer dizer separado, diferente. Então, fechando parênteses. Há um homem chamado Maximiliano Kolbe. Ele é polonês. E Maximiliano, ele tem uma visão da mãe de Cristo quando criança. E ela oferece a ele 2 coroas, uma branca e uma vermelha. A coroa branca é a coroa da pureza. Então, entrega total a Deus. A coroa vermelha significava a morte de forma cruel. Maximiliano morre se oferecendo no lugar de um pai que ia ser punido junto com outros 9 presos num campo de concentração de Auschwitz. Ele sai da fila, só o fato de sair da fila já daria margem a ele ser assassinado. Mas ele sai da fila, tem coragem de falar com o então oficial responsável pelo campo de concentração e se oferece no lugar do pai. E o oficial aceita. Ele morre cantando as alegrias de Deus, de fome, sem roupa, num local que comumente fazia -20 negativo. E quando a então enfermeira entra para ver quem estava morto, ele só estava sozinho, né? Ele já estava, os outros demais já estavam mortos. Ele estende o braço esquerdo para que ela aplique com o braço. E ela pergunta por que ele diz: com o braço direito eu vou abençoar você. Esse é o mesmo homem que foi para o Japão e ganhou um terreno em uma cidade japonesa que foi bombardeada pela bomba nuclear, né? Nagasaki. E ao olhar o terreno, ele disse: não vou fazer aqui embaixo não, eu vou fazer ali em cima. Foi o único canto em Nagasaki que não foi destruído. E esse hospital ainda está em Nagasaki. Então veja, você tem um sujeito que poderia viver de forma egoísta e sem se sacrificar pelas outras pessoas, ou um sujeito que, diante de uma motivação religiosa, no caso, né, no caso cristã, faz o bem a outras pessoas. Então, há o peso do ambiente, mas ele não é um determinante. Se você aponta um determinante, não existe opção. Se não existe opção, não existe livre-arbítrio. Então, claro que, por exemplo, como eu comumente falo com vocês na sala, né, eu não me considero uma pessoa alta. Né, eu tenho 1,80 m. Mas para o primeiro sonho que eu tinha de profissão, que era ser jogador profissional de handebol, eu era extremamente baixo. Né? Não tinha o biotipo adequado a ser um jogador que sequer chegasse a um clube brasileiro. Então, eu nunca toquei piano na vida, eu só vi piano. Né? Eu nunca toquei violino na vida, então provavelmente se eu vir com os meus próprios olhos e tocar um dos melhores violinos do mundo, né, o famoso Stradivarius ou Stradivarium, eu não saberei tocar tão bem como alguém que se dedicou a isso durante a vida toda, o que não é um condicionante, mas que é uma realidade com a qual se tem que lidar. Então, gente, finalizamos mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos que logo lançaremos outro podcast.